AgendaCast, episódio 69. Hoje vamos tratar de um dos temas, acredito que mais sensível do RPPS, que é o equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência social. Estamos iniciando um capítulo novo da portaria, o capítulo 4. Já temos nas playlists o capítulo 1, 2, 3 e vamos abrir agora o quarto capítulo com esse tema imprescindível para todos os RPPS. Falaremos do artigo 25 e artigo 23, entrando já nas seções dos capítulos que trata exatamente do equilíbrio financeiro e do cálculo atuarial que é exigido anualmente que os RPPS façam. E por que isso? Porque para além de garantir que o RPPS feche a sua conta no mês, podemos dizer assim, garantir também as projeções futuras para que o RPPS se mantenha sustentável e em equilíbrio durante aí a sua existência, garantindo os benefícios para os segurados, servidores ativos, aposentados e os pensionistas. E para falar desse tema, estou aqui com o ator principal da nossa longa-metragem, a nossa série mega especial da portaria, Éder Moraes. Bem-vindo, mais um AgendaCast. Mais um, mas você falou tão bem do termo assim, será que sobrou alguma coisa para eu falar? Olha que sobrou muita coisa. Eu dei só uma pincelada assim, bem macro mesmo, mas vocês vão ver que na hora que ele entrar nos mínimos detalhes, terá ainda muito a ser explorado. É interessante também porque assim, é um tema muito sensível do regime próprio e muito específico. Extremamente específico. Não é qualquer pessoa que está habilitado, então todo o nosso respeito aos atuários, né? Só que como eu fiz administração, eu sou administrador de formação, né? E durante o curso de administração nós tivemos a disciplina de ciências contábeis. Não sei se hoje ainda é assim, mas naquela época a gente tinha que desenhar o razonete, fazer o passivo, o ativo e tal. E meu professor sempre falava, você não é obrigado a saber fazer, mas você é obrigado a saber ler. Exato. Né? E o estudo atuarial vem bem nessa pegada, né? É ali específico do atuário, técnico, extremamente técnico. Mas é nossa obrigação, enquanto dirigente, enquanto membros de conselho, enquanto ente federativo, interpretar muito bem o que saiu daquele estudo. Antes de atuar com o RPPS, você já tinha ouvido falar em cálculo atuarial, em atuário, nesses termos? Jamais, já. Primeiro que eu sou muito jovem, né? Tem esse detalhe importante. Sou muito jovem, então assim, antes do regime próprio, minha primeira experiência com o regime próprio foi ali no ano de 2016, né? Já vou fazer 10 anos agora, em setembro. Mas não sabia o que era atuário, né? Não tinha nem ideia, um termo totalmente alheio à minha realidade, ao ecossistema que eu existia, né? Que eu vivia naquele período lá. E até depois, quando você começa a trabalhar com previdência, apesar de eu vir de uma área assim, não tão exata, mas também não tão humana, que é a administração, inicialmente eu tive mais uma tendência por arrecadação em folha de pagamento, só depois fui para benefício. Ainda assim não se ouvia falar em atuário. Eu só sabia que eu tinha que gerar uma planilha com as informações, exportar dados para o cliente realizar o cálculo. E mandar para o tal do atuário, mas eu não cheguei a saber quem que era o atuário. É muito específico e geralmente também é utilizado em seguro e em previdência. Exato. Os mais utilizados aí no cálculo atuarial para essas projeções futuras. E vamos falar um pouquinho mais aqui durante o nosso episódio. Vamos lá. Vamos começar? Quando a portaria diz, o artigo 25, que ao RPPS é assegurado equilíbrio financeiro e atuarial, o que significa na prática, nível de responsabilidade aí para o gestor, em relação a esse equilíbrio que deve ser garantido ao RPPS? Essa parte da questão do equilíbrio é uma coisa que a gente já vem debatendo ao longo de toda a nossa jornada enquanto AgendaCast, né? É aquela questão da política financeira do RPPS. Então, o equilíbrio financeiro e atuarial são divididos em duas vertentes. Uma é o presente, né? É a liquidez presente, a liquidez corrente, é quanto eu tenho em caixa todos os meses para eu arcar com as minhas despesas previdenciárias. E o atuarial é o quanto eu vou ter para o futuro, né? Então, eu preciso garantir, assegurar que os meus recursos finitos, né? Que fique muito claro que o recurso é finito, quanto eu vou ter para pagar esses benefícios previdenciários ao longo de 10, 20, 30, 50, 100 anos, né? Então, o estudo atuarial trabalha muito essa questão da perenidade, da seguridade social ao longo do tempo. Então, eu ter equilíbrio financeiro não quer dizer que eu tenho equilíbrio atuarial. Eu tenho condições de arcar com as minhas despesas hoje, mas e se entrar mais aposentados?
E se eu conceder pensões, né? E se não entrar servidor novo? E se eu não cumprir minha meta atuarial? Como é que vai ficar essa situação minha daqui nos próximos anos? Então, o estudo atuarial vem para assegurar, né? Na realidade, não assegurar porque ele não garante, mas ele vem traçar o caminho que o ente federativo, juntamente com a unidade gestora, precisa percorrer para garantir esse equilíbrio. Então, eu estou em equilíbrio atuarial quando o meu estudo indica que daqui 100, 20, daqui 50, 100 anos, se eu seguindo esses passos aqui como que eu tenho hoje e adotando as medidas necessárias, eu vou conseguir ficar equilibrado, né? A balança não vai pender nem para um lado e nem para o outro. Em suma, o equilíbrio financeiro é o presente, é o atual dos benefícios que eu estou pagando, e o atuarial é o futuro. É o futuro, mas é Ao um longo futuro dos assim, anos. não é um futuro a curto prazo, é um A longo futuro a prazo. longo prazo. E aí eu já ouvi questionamento, se é a longo prazo, por que eu tenho que fazer o cálculo todo ano? Por que tem que fazer essa projeção todo ano? Vou te falar uma coisa que assim, a nossa sociedade exige, né? Se as suas metas pessoais, você todo dezembro faz um monte de meta, vou entrar pra academia, vou emagrecer, vou mudar de Revisa as carreira. metas, né? Por que Dobra a o estudo- meta, como diz a nossa É presidenta. nossa ex-presidenta. Por que o estudo atuarial precisa ser uma coisa engessada? Então, assim, anualmente ele é revisto porque muda. Pessoas aposentam, pessoas nascem, pessoas falecem, concursos públicos são realizados, né? Imagina a situação do Brasil pré-pandemia e pós-pandemia. E sem contar que o cálculo usa bases jurídicas, econômicas, oscilação de mercado. Com toda certeza. Igual você colocou, questão da expectativa de vida, sobrevida, e entra muitas vertentes, muitas nuances envolvidas. Exato. Na última semana de maio, né, fechou 3 meses de guerra entre Estados Unidos e Irã, né? Olha a flutuação do preço do petróleo, né? Então isso traz um impacto direto na economia doméstica, porque aumenta a inflação, aumenta o preço dos produtos. Então essa situação do dia a dia, essa dinamicidade do dia a dia, exige que ele seja realizado anualmente. Isso que é importante nós colocarmos até para o público entender, porque tem pessoas que não conseguem fazer essa conexão, né? O que tem a ver o que acontece no mundo com a minha previdência, meu RPPS lá de Tudo. Cocalinho, por exemplo, meu RPPS lá de Santo Antônio. Então, assim, é importante saber que todas as flutuações de mercado, Vão inflações, vai ter um impacto direto. impactar. A expectativa de vida aumentou também, vai ter um impacto. Não estão mais tendo muitos filhos, não tem mais muitos jovens Tem um impacto. na vida né? laborativa, então são muitos impactos. Aconteceu concurso público, Isso. não aconteceu concurso Uma público. pandemia que muitas pessoas morreram, tem um impacto. Então, assim, é muita coisa envolvida que gera um impacto direto ali no RPPS. Direto e significativo. Exato. Né? Uma coisa, por exemplo, que inclusive foi até atualizada a INR sobre a saúde mental, né? Saúde ocupacional, isso também é uma coisa que pode impactar no estudo atuarial. Porque você pode ter servidores ainda muito jovens, em plena condição laborativa, que venham se afastar, né, que venham a gozo de benefícios temporários em decorrência de saúde ocupacional, né? Pode vir a se aposentar por uma incapacidade e aí acontecer alguma coisa de proventos integrais, pode vir a falecer e instituir pensão por morte. Então, tudo isso tem um impacto direto na vida cotidiana do cidadão que não tem relação nenhuma com o RPPS, mas muito maior na vida de quem tem relação com o regime próprio ou o próprio INSS, né? Porque o INSS também faz seus estudos atuariais. Sim. Aí no parágrafo 1º do artigo 25, ele fala em parâmetros técnicos atuariais. Está lá no anexo 6 também. Por que isso é tão relevante para o RPPS? Ele fala assim, né? A portaria está dizendo, né? Aqui não é bagunça. Organização. Por que os parâmetros precisam existir? Imagina se cada um adotasse uma coisa diferente da outra. Não houvesse padronização, Não houvesse padronização, né? as exigências. Imagina uma pessoa ocupante de um cargo eletivo, de uma, digamos assim, de uma natureza duvidosa, né? Não quer fazer o aumento de uma alíquota, quer mascarar os dados para que pareça que o RPPS está saudável, né? Então, assim, esses parâmetros vêm para avisar, para coibir qualquer tipo de ação nesse sentido, de fazer dados mascarados, de usar padrões que não estejam em conformidade com o que o Ministério da Previdência adota, e também para permitir trazer uma comparabilidade. Tá? Então eu posso fazer comparações
entre RPPS ou no mesmo RPPS dentro de um lapsos de um temporais, lapso né, de nos tempo. Períodos. Exato. E eu compreender se há ou não uma evolução, se há ou não uma diferença. Imagina se hoje eu uso um critério, amanhã eu uso outro, depois da manhã eu uso outro, depois eu uso outro, Cuiabá usou um, Várzea Grande outro, Mato Grosso outro, São Paulo outro, INSS outro, e aí, que bagunça fica essa, né? Então ela é específica nesse ponto para garantir a unicidade dos critérios entre todos os regimes. Já nos próximos parágrafos, né, já vim trazendo a questão das responsabilidades, tanto entre ente federativo, gestores, quanto ao desequilíbrio ou risco de desequilíbrio que o RBPS pode sofrer com a má gestão, podemos Exato. colocar assim. O que traz esses artigos, esses parágrafos sobre esse tema? Em que pese a prevaricação ser um crime, né? Administração pública, ninguém está livre dele, a portaria ainda é muito feliz em trazer isso de maneira assim muito forte, contundente, né? Ela traz que o ente federativo ele é responsável pela adoção de medidas, né? O dirigente da unidade gestora ele é responsável pelo acompanhamento técnico administrativo das medidas, para medir, para controlar, e os conselhos estão ali também não por bonito, também para exercer a função, para exercer a função de fiscalização, deliberação. Exato, porque o Tesouro, ele age, né, o ente federativo, o Tesouro Estadual, Municipal ou a própria União, age como fiel depositário, vamos assim dizer, é o garantidor, é o FGC do regime próprio. As pessoas colocaram as suas contribuições ali e essas contribuições não são apenas financeiras, né? Eles depositam ali toda a sua experiência, toda a sua expectativa de uma vida tranquila, de uma aposentadoria tranquila. Por muitas vezes, esses recursos são administrados por pessoas que não conhecem, que não levam a sério ou que não agem de boa fé. Então a portaria ela traz mecanismos tanto de controle quanto de responsabilização para que essas pessoas que estão à frente da gestão desses recursos tenham plena convicção do que estão fazendo ali. Falar, você tem que fazer, você tem que fiscalizar, você tem que adotar medidas, né? E aí nós temos sanções que vão acontecer no ente, como a questão de suspensão de CRP, né? E aí com CRP suspenso não pode contratar crédito, só recebe repasse automático da União, da FPM, da FPE. Então, são vários controles que a portaria vem trazendo. Óbvio que ela não vai falar, isso vai acontecer assim, se fizer assado, se fazer assim, vai ser assado. Isso não, né? Isso não é uma questão da portaria, ela só disciplina e traz essas responsabilizações. Tem as legislações que já vêm trazendo as sanções mais de forma explícita. Exato. Tem a 9717 e outras aí que acaba trazendo tudo que você colocou. E o município ou o estado sem o CRP fica de mãos atadas e não consegue se movimentar. Então é uma complicação muito grande. A importância do RPPS manter aí dentro dos parâmetros legais, cumprindo inclusive a área sanitária. Aí falando em cumprir, o artigo 26 ele traz a realização do próprio cálculo atuarial anual com a data focal em 31 de dezembro. E quais elementos mínimos exigidos, né, que a avaliação ela precisa ter para que ela seja de fato útil para a gestão da RPPS, que tenha uma aplicabilidade prática, digamos assim, e que ele consiga atuar objetivando atingir ali aquela meta atuarial e tal. É interessante. Esse aqui eu trouxe até uma colinha para eu ser mais sucinto, porque senão nós vamos ficar aqui umas 2 horas falando sobre isso, tá? Mas assim, ele traz, eu posso citar aqui, um diagnóstico completo da situação previdenciária, tá? A projeção de receita, mas também a projeção de despesas futuras, né? Isso é muito importante. Como diz, não lembro quem que falou recentemente isso. Uma boa gestão financeira não é apenas o que entra, mas gerir a despesa, que é o que sai. Se eu fizer uma boa gestão, controlar bem a despesa, o meu retorno vai ser maior. Com toda certeza, porque assim, eu até brinco, porque eu tenho uma experiência bacana, não era atuarial, mas era alguma coisa. Antes de eu trabalhar com regime próprio, eu trabalhava como analista financeiro, né? Responsável por conciliação, contas a pagar, contas a receber, gestão de pessoas e algumas coisas do tipo. E eu trabalhei numa empresa que a gente tinha uma dificuldade de liquidez, assim, gigantesca. Então tinha meses que tinha dinheiro pra caramba, tinha meses que não tinha dinheiro, e chegava a folha de pagamento. Entrava em desequilíbrio. Exatamente, sabe? Então, era interessante, porque eu até falava à época, assim, com outro gestor que tinha na área, falava, olha, gerir dinheiro é fácil. Eu quero ver você gerir a falta dele, né? Então, assim, tirar de onde não põe acaba. Então, eu não ter uma evolução
certa das minhas despesas futuras compromete muito o meu equilíbrio atuarial. Não tem como planejar, Equilibra não tem muito. como você ter a gestão financeira ali em dia. Aí eu anotei aqui também para trazer, né, a identificação a demonstração do passivo atuarial, né, junto com a identificação de déficit ou superávit, análise da evolução da massa, plano de custeio, necessidade de aporte, projeção de solvência do regime e os impactos financeiros futuro, decorrente de regras previdenciárias aplicáveis. Então, assim, tudo isso traz uma projeção que é necessário ter um sistema para fazer isso, que a gente faz esse PVWeb, a simulação da massa. Nós temos algumas reformas da Previdência que foram acontecendo e que não necessariamente essas regras se aplicam esse ano, ou ano que vem, ou daqui 2 anos. São regras que as pessoas... Porque hoje quem está se aposentando normalmente é quem tem direito adquirido. Sim, ou né? tá no máximo numa transição. Uma transição ou uma involuntária. Mas as regras permanentes, elas demoram um pouco para surtir efeito. Né? E nós trouxemos, o legislador trouxe, por exemplo, na emenda 103, o artigo 26, que faz o destaque das menores remunerações de contribuição para a melhora da média aritmética. Né? Então, assim... E se daqui a um tempo todo mundo resolver fazer isso para tirar a remuneração, para melhorar a média aritmética? Quantos seriam esses benefícios, hipoteticamente falando? Quanto eu preciso ter em caixa para cobrir isso daqui 5 ou 10 anos? Então o estudo atuarial, ele traz esse cunho... Um estudo de impacto, inclusive. De impacto, perfeito. Resume muito bem. Ele traz ele tem esse cunho de impacto. Então eu trabalho com a minha realidade, o que eu tenho em caixa, se eu tenho segregação de massa, se eu não tenho, quais são as minhas formas de custeio, quais são as minhas receitas, quais são as minhas despesas. Tem previsão de novo concurso ou não? Aí começa nas previsibilidades. Quantas pessoas podem aposentar, falecer? E se as pessoas morrerem, se as pessoas nascerem, e se houver concurso, e se houver reajuste, os reajustes, o enquadramento, o PCCS, isso tudo vai isso. numa crescente, até que se chega na elaboração do estudo atuarial, que é essa coisa maravilhosa. Muito bem. Acho que deu para expressar bem tudo que envolve aí na questão atuarial. Vamos humanizar os dados, né? Humanizar os números. Ou pelo menos assim, trazer de uma forma didática que as pessoas consigam entender, porque o cálculo é extremamente técnico, não é qualquer um que pega e lê e consegue extrair ali o resultado e poder dizer, meu RPPS está saudável ou não está saudável. Ele está cumprindo a meta ou não está cumprindo. Então, é muito, muito além disso. Você falou já de várias questões envolvidas aí, e que envolve mesmo. A gente fala assim, o atuário tem que ser um pouco de numerologista, porque entender da legislação, da parte jurídica, contabilidade, economia, na parte financeira, então são muitas frentes de conhecimento para poder consolidar ali no cálculo e chegar nesse resultado. É interessante porque, assim, o atuário, e não só o atuário, como todo dirigente, ele tem esse papel do que a gente está tentando fazer aqui agora, que é de traduzir essa informação. Porque você imagina pegar um estudo atuarial com tábuas biométricas, de mortalidade, de natalidade, de meta atuarial, de inflação, e trazer para um grupo de servidores que nós temos da mais vasta diversidade. Pessoas de curso superior, pessoas de curso fundamental. E mesmo quem tem curso superior não está habilitado a entender um estudo atuarial. Porque não é da área. Porque não é da área dele. O que o médico vai entender disso, né? O que o professor de história, de português ali vai compreender dessa situação, né? O que a enfermeira vai compreender disso. Então o RPPS tem que estar preparado para receber esse estudo atuarial, para interpretar esse estudo atuarial e para apresentar para a sociedade. Caminhando para o fim do nosso podcast de hoje, uma última perguntinha para fecharmos, lembrando que ainda teremos vários outros episódios sobre o mesmo tema, que ainda tem muita água para rolar. Vai ter, quero sim. Vai, muito sim. Então, assim, o parágrafo 1º do artigo 26, eles revelam aí muito sobre a avaliação atuarial. Sim. Né? E aí, sobre as situações das avaliações complementares, podemos colocar assim, adicionais, né, também são exigidas, como funciona nesse contexto? Existe a avaliação anual com data focal em 31 de dezembro do ano corrente, né? E essa avaliação, ela é a ordinária. Pode surgir situações que mudem drasticamente a vida do RPPS, então a anual não é suficiente, então a gente entra com as complementares, né? Pode acontecer 2, pode acontecer 3. Por exemplo, o governador resolveu fazer um concurso unificado de grande porte,
Ou foi feito um PDV e muitos servidores aderiram. Ou uma segregação de massa. Ou resolveu fazer uma segregação porque o estudo anterior tinha apontado. Ou houve um aporte muito significativo, a quitação de parcelamento de modo antecipado. Hoje também com o empréstimo consignado também é feito um cálculo. Quero fazer para ver a questão da consignados. taxa de oscilação. Perfeitamente. Tudo isso A pandemia exigiu a reavaliação atuarial naquele momento, uma reforma da Previdência, como teve a I-63, que reformou a Previdência, então exigiu-se também. Então, obrigatoriamente o RPPS tem que fazer anualmente, mas em situações esporádicas que essa anual não é suficiente para eu ter um retrato mais próximo da realidade do regime e do ente federativo, eu posso fazer mais uma avaliação. E é importante que faça nesses pontos que nós colocamos, até mesmo para ele ter a segurança da tomada da decisão. Eu vou segregar a massa. O estudo ele é imprescindível ali para ver a data corte ideal, que vai de fato dividir os planos financeiro e previdenciário, ou até uma ressegregação que também tem sido prática. Foi feita uma segregação há anos atrás e aí precisa rever essa segregação. Mesma coisa, é necessário realizar o cálculo. O gerenciamento do projeto a gente chama de monitoramento e controle. E também a matriz de riscos, né? Exato. Você pode colocar nesse ponto. Então, dentro do estudo atuarial, considerando que é um grande projeto dentro do RPPS, também cabe seu monitoramento e controle. E dentro de monitoramento e controle sempre vai ter situações que precisam ser revistas, precisam ser adaptadas, precisam mudar a rota, o rumo, porque senão... Existe também, às vezes, a comparação que os RPPS fazem, eles encomendam 2 estudos simultaneamente com atuários distintos. Apesar de ter os mesmos parâmetros, as técnicas podem variar, porque são pessoas que estão fazendo essa análise. Então faz-se um estudo e depois já elabora-se um outro estudo para confrontar, trazer mais certeza no processo de tomada de decisão. Porque todo mundo sabe não, mas todo mundo vai passar a saber agora que esse estudo técnico atuarial, após a aprovação dele, ele também é encaminhado para o ente federativo, também é apresentado a vereadores, a deputados, até porque se houver uma mudança de alíquota de contribuição, é mediante lei, e a lei vai ser embasada no estudo atuarial. E bacana também que na educação previdenciária hoje do Progestão, pede-se uma audiência pública para ser repassado ao público o resultado também da avaliação atuarial realizada. Exatamente. E você falou de fazer 2 estudos, às vezes comparativos, ou até para verificar ali as diferenças. Eu lembro bem não, isso acontece ainda, realização de censo previdenciário. Às vezes o censo ele termina ali no início da primeira semestre do ano, mas ele já fez a avaliação relativa à data focal de 31 de dezembro, e aí faz também uma nova avaliação para ver o impacto do censo que atualizou os dados. Que é uma massa qualificada agora. Exato, então o que vai trazer de diferenças ali entre a avaliação que eu já fiz com a nova, considerando os dados coletados e atualizados. Então é interessante para ver até esse reflexo, de uma ação adotada que a intenção maior, de fato, é melhorar, porque a base de dados consistente e atualizada ela é mais próxima, mais real, e o cálculo atuarial em si é mais preciso do que uma base desatualizada, que foi a métrica talvez utilizada no passado. Totalmente. É muito importante, que ele precisa estar mais próximo da realidade. A gente sabe que muitos RPPS, infelizmente, não possuem acesso a toda a massa de dados e tal, e acaba trabalhando com hipóteses, Mas hipótese sobre hipótese traz um resultado hipotético muito distante da realidade. O mais próximo da realidade é o melhor para a saúde do regime próprio. Muito bem, e vamos para o nosso quadro do Agenda Coffee, sobre cálculo atuarial e tal. Quem seria seu convidado para um café? Porque seria algo assim bem técnico, acredito eu, bem profundo. Muito. Para abordar o tema. É bem nessa pegada mesmo de dados, sabe? A gente precisava tomar um cafezinho com todos os prefeitos, governadores, porque muitas vezes a administração pública como um todo foca muito tua atenção em outras áreas e esquece a previdência. E uma previdência quebrada é ruim para toda a sociedade, não é ruim para o servidor público. O servidor público é catastrófico, mas para a sociedade é ruim, para o município é ruim, para o estado é ruim. Então, assim, vamos trabalhar na sanitização dos dados, vamos trabalhar na disponibilização desses dados para que, de fato, o estudo atuarial seja um retrato da realidade do ente e do RPPS. Então, prefeitos e governadores, vamos tomar um café. Imprescindível, porque na grande maioria
município, estado, os poderes, né? Tem aquela questão de, o RPPS que a responsabilidade é deles. Se vira. Exatamente. É só para cumprir. E aí acaba que fica sempre na conta da RPPS atualizar os dados, realizar um censo para melhorar ali a qualidade e poder ter o reflexo no cálculo atuarial. Então é uma responsabilidade de todos, né? A responsabilidade é do ente federativo, é da RPPS e todos envolvidos. Os tribunais de contas também poderiam desempenhar um papel muito importante. Então eu vou chamar os conselheiros, pelo menos os presidentes, para esse café não ficar muito grande. É complementar para conversar com ele e falar, olha, vamos puxar a orelha do pessoal. Assim como a avaliação pode ter os adicionais, no café também. Vou fazer mais um café. Vamos puxar a orelha para que isso funcione de verdade. Muito bem, extremamente importante essa conscientização para que melhore essa base de dados aí. Acabamos de falar de censo, inclusive, estamos entrando aqui no resultado do censo, que é a avaliação atuarial. Que é a avaliação atuarial fidedigna. Muito bem. Considerações finais? Sei que é um prazer sempre estar aqui contigo nesse momento, né? Para mim isso é um café diário já. O estudo atuarial é uma coisa que sustenta o regime próprio, que traz segurança para o regime próprio, e a gente, enquanto agente da assessoria, não poderia deixar de falar desse assunto tão importante, não só para o servidor, mas para a sociedade como um todo. E para quem não fez o seu estudo atuarial ainda, faça o seu estudo atuarial para garantir o seu equilíbrio, não só financeiro, mas atuarial. Sim. E os servidores participem das audiências públicas, conhecer um pouquinho mais, dar uma olhadinha ali para ver o que o cálculo atuarial do seu RPPS ali está trazendo de resultado. Gratidão, Éder, pela valiosa contribuição desse episódio 69. Estamos indo para o próximo para continuar falando aqui sobre equilíbrio financeiro atuarial. Vamos avançar um pouquinho mais no assunto e eu convido você a continuar conosco nos próximos episódios para acompanhar a evolução aí do tema, do assunto e aprofundar um pouquinho mais. Se você ainda não segue a Agenda Assessoria nas redes sociais, siga nos Instagram, Spotify, Facebook, LinkedIn. Estamos nas redes toda semana com episódio novo falando de RPPS. Ative o sininho para receber em primeira mão, porque para nós o mais importante e especial é conectar com você. Muito obrigada e até a próxima.